Voz ativa, passiva, reflexiva. E aí, você tem dúvida na hora de identificar as vozes de um verbo? Você fica assim meio confuso. Você não sabe se a frase está na voz ativa, na voz passiva sintética, na voz passiva analítica. Você tem dificuldade em passar uma frase da voz ativa para a voz passiva? Se você tem, esse aqui é o seu vídeo. Hoje, nessa aula completa de vozes verbais, eu vou mostrar para você o passo a passo que você tem que executar devagarzinho, bem tranquilo, para você conseguir, primeiro, identificar as vozes verbais, as vozes de um verbo. A gente também vai entender o que são vozes verbais de uma vez por todas e também passar uma frase da voz ativa para a voz passiva. São algumas particularidades, cada uma das vozes tem as suas características e nós vamos ver tudo isso aqui nesse vídeo. Eu sou a professora Eliane Vieira. Se você ainda não é inscrito nesse canal, tem um botãozinho em algum lugar desse vídeo. Inscreva-se, já deixa o seu like e vamos direto para o conteúdo, porque eu quero te falar o que é uma voz ativa. Só que antes disso, eu quero dizer o seguinte: o que é uma voz verbal? A gente fala de voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, mas antes de tudo isso, o que é uma voz verbal? Basicamente, a voz verbal, ou seja, a voz de um verbo, é a maneira como esse verbo se comporta para indicar, para apontar se o sujeito é agente, paciente ou se ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Isso acontece em língua portuguesa. Então, a voz verbal é basicamente a forma do verbo se apresentar em uma frase, e aí, dependendo da forma como ele se apresenta, o que vai acontecer? Ele vai dizer, ó, aquele sujeito ali é agente. Aí ele se comporta de uma outra forma, ele aparece de um outro jeito na frase, e aí ele denota o seguinte, ó, aquele sujeito agora, ele é paciente. E aí ele pode também se apresentar de uma outra maneira e mostrar pra gente que o sujeito age e ao mesmo tempo ele sofre a ação. Tudo isso nós vamos ver em detalhes, passo a passo, com exemplos, nessa aula completa de vozes verbais. Então você já entendeu, primeira coisa, o que é uma voz verbal. Aí você precisa saber que existem três vozes verbais na língua portuguesa. A primeira, voz ativa, a segunda, voz passiva e a terceira, voz reflexiva. Aí eu quero falar com você, quero te mostrar as principais características de uma voz ativa. Como é que a gente sabe que uma frase está na voz ativa? Bom, você precisa entender que na voz ativa, como eu disse, o verbo vai se comportar de uma forma para indicar que o sujeito é agente. Então, na voz ativa, você sempre vai ter um sujeito agente. Então, primeira coisa, identificar o verbo. Segunda coisa, identificar o sujeito da oração e verificar se ele é agente ou paciente, porque senão você acaba se perdendo, tudo bem? Então vamos lá, letra A, Ricardo comeu o bolo. Primeira coisa que eu faço, cadê o verbo dessa oração? Tá aqui, ó, verbo comeu. Agora o que eu faço? Eu preciso encontrar o sujeito da oração. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta para o verbo. Quem comeu o bolo? Esse verbo me diz que foi o tal do Ricardo. Então, o Ricardo é o sujeito da oração. Ótimo. Agora, só depois disso, de identificar o sujeito dessa oração, é que eu vou ver se a frase está na voz ativa, passiva ou reflexiva. Então, não se esqueça. Se a voz é ativa, o sujeito precisa agir. Ah, mas Eliane, o que é sujeito agente? O que significa isso do sujeito agir? O sujeito agente é aquele que executa a ação em relação à forma verbal. Quando eu digo, ó, Ricardo comeu o bolo, significa que foi o Ricardo que executou a ação de comer o bolo. Foi ele que agiu em relação a essa ação verbal de comer o bolo. Se ele agiu, se ele executou essa ação, o Ricardo é o sujeito agente. Significa que essa frase está na voz ativa. É exatamente isso. Olha o outro exemplo. O pai ouve a filha. O que eu tenho que fazer? Vou ao verbo, encontro o verbo, na verdade, da minha oração. Verbo ouvir. Depois disso, eu tenho que identificar o sujeito. Uma vez que
Na voz ativa, o sujeito é a gente. Então, sem identificar o sujeito da oração, fica difícil encontrar a voz do verbo. Às vezes, é por isso que talvez você acabe se perdendo. Você acha que esse assunto é muito difícil, muito complexo. Não, é porque muitas vezes você não está seguindo um passo a passo. Você está fazendo as coisas de maneira aleatória. E como a gente está falando aqui, de certa forma, de sintaxe também, ou seja, de você encontrar o sujeito, daqui a pouco a gente vai ter que encontrar o objeto direto, você precisa de um passo a passo. Seguir uma linha, porque senão você acaba se perdendo. Então, eu encontrei o verbo aqui. Ótimo. O que eu tenho que fazer agora? Encontrar o sujeito. Quem ouve a filha? O pai. Então, o pai é o sujeito da oração. Agora, eu preciso identificar. Esse sujeito é agente, paciente, é agente e paciente. Qual é a função dele aqui? Que apito que ele está tocando aqui nessa frase? Quando eu digo o pai ouve a filha, significa dizer que o pai executa a ação de escutar a filha. Ele está escutando o que a filha está falando. Então, se ele executa a ação, se ele age, ele é o sujeito agente. E se ele é o sujeito agente, significa que esta frase está na voz ativa. Depois, certamente, ela encontrará os óculos. Então, eu tenho o quê? Que encontrar o verbo. Ela vai encontrar os óculos e a gente precisa encontrar o verbo. O verbo aqui é encontrar. Depois, eu verifico quem é o sujeito da oração. Quem encontrará os óculos? Ela. Então, ela aqui é o sujeito da minha oração. Agora, eu identifico. Esse sujeito é agente e paciente. Quando eu digo ela encontrará os óculos, eu estou dizendo que ela executará a ação de encontrar os óculos. Ou seja, eu estou dizendo que ela é o sujeito agente. É ela que vai encontrar esses óculos. Logo, eu estou diante, obviamente, de um sujeito agente e esta frase aqui, ela está na voz ativa. É totalmente diferente da voz passiva. Na voz passiva, a primeira coisa, o verbo ele vai se comportar de uma maneira diferente da voz ativa. Por exemplo, na voz passiva, a gente vai precisar de alguns elementos para identificar essa voz passiva. Só que antes de eu te mostrar quais são esses elementos, eu preciso dizer o seguinte, que a voz passiva, ela se divide em passiva analítica e passiva sintética. Nós vamos ver cada uma delas bem passo a passo para você entender. Então, na voz passiva analítica, como é que é o comportamento do verbo? Como é que ele aparece na frase? Ele vai aparecer sob forma de locução, mas uma locução específica, formada pelos verbos ser, estar ou ficar, mais o particípio do verbo principal. Na sua prova, o que geralmente aparece? Aqui, ó. A voz passiva analítica formada pelo auxiliar ser mais o particípio. Você pode formar a voz passiva com o verbo estar, com o verbo ficar e outros verbos. Só que elas não são tão exploradas em provas. Mas é importante que você saiba que existe. Não existe só passiva analítica formada pelo verbo ser mais o particípio. Você tem outras possibilidades. Mas é isso que eu quero que você entenda nesse primeiro momento. Se você quiser se aprofundar em vozes verbais, eu vou deixar o link aqui do meu curso de português. Lá a gente tem um módulo completo com várias aulas, se eu não me engano são 6 ou 7 aulas, mais exercícios também para você treinar e fixar bem isso. Esse é um assunto extremamente cobrado em prova, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer, tudo bem? Então, na voz passiva analítica, o que acontece? Como eu disse, a gente tem uma locução, o verbo se apresenta em forma de locução, e uma locução específica, formada pelo verbo ser, estar, ficar, mais o particípio. E além disso, como é que é o comportamento do sujeito nessa frase? O sujeito é paciente. Então, sujeito paciente. O que é um sujeito paciente, Eliane? É um sujeito que sofre a ação. É um sujeito que é alvo da ação. Agora, o sujeito não age mais. O sujeito sofre a ação e expressa
pelo verbo. Vamos ver isso aqui com os nossos exemplos. E eu peguei, para ficar legal, eu peguei esses exemplos aqui, ó, que estão na voz ativa e fiz a transposição para a voz passiva. Mas não se preocupe, que daqui a pouco eu vou te mostrar como você vai fazer isso, ó. Então eu tenho na letra A, o bolo foi comido por Ricardo. O que eu preciso observar? A primeira coisa, se existe uma locução própria de voz passiva analítica. Por quê? Se não existir uma locução própria, essa frase provavelmente não estará na voz passiva analítica. Nem toda locução verbal indica que a frase está na voz passiva analítica. Você tem que tomar cuidado em relação a isso. As bancas colocam algumas locuções específicas nas provas e muitas vezes os alunos acabam errando, os candidatos acabam errando justamente porque não observam o tipo específico de locução verbal própria da voz passiva analítica. Então, quando eu falo o bolo foi comido por Ricardo, eu tenho essa locução aqui, ó, que foi formada pelo verbo ser mais o particípio. Mas o particípio de quem? De onde que surgiu esse particípio? Do verbo principal. Para a gente saber quem é o verbo principal, eu faço a transposição dessa frase aqui que está na voz passiva analítica para a voz ativa, mas a gente já fez isso, ó, do verbo comer. Essa frase aqui que está na voz ativa, que agora está na voz passiva analítica. Então, é o particípio do verbo comer. Então, como é que fica? Comido. Então, a gente tem o bolo foi comido, uma locução própria de voz passiva analítica, portanto. Agora eu preciso identificar o quê? O sujeito dessa oração. Quem foi comido por Ricardo? O bolo. Então, o bolo é o sujeito. Aí eu te pergunto, esse sujeito é o agente dessa ação? Não, ele não é. Ele é o paciente, ou seja, ele que foi o alvo dessa ação. O bolo foi o alvo da ação de comer. Então, se eu tenho esse sujeito como sendo o alvo, como sendo aquele elemento que sofre a ação expressa pelo verbo, eu estou diante de um sujeito paciente. E se eu estou diante de um sujeito paciente com essa estrutura de voz passiva analítica, essa estrutura verbal, essa locução verbal de voz passiva analítica, significa que essa frase está na voz passiva. E especificamente, passiva analítica, como eu coloquei aqui para você. Aí você pode estar se perguntando, mas Eliane, o que é esse por Ricardo aqui? Qual é a função desse termo? Esse termo é aquele elemento que age, porque o Ricardo é a pessoa que comeu o bolo, então ele continua agindo. Só que ele está agindo em uma voz específica, ele está agindo na voz passiva analítica. Então, o termo que age na voz passiva analítica se chama agente da passiva. É aquele que age na voz passiva, ok? Passiva analítica. Depois eu tenho letra B, aqui é letra B, ficou aqui, saiu errado, letra B e aqui letra C. Ó, a filha é ouvida pelo pai. O que eu tenho que fazer? Locução verbal. Identifico essa locução verbal aqui. Ela é uma locução própria de voz passiva? Ah, Eliane, como é que eu vou saber? Basta você olhar, eu já coloquei a dica aqui para você. Precisa ser uma locução formada pelos verbos ser, estar, ficar, mais o particípio do verbo principal. Então, eu tenho o verbo ser aqui, que está conjugado, e eu tenho aqui o verbo ouvir, que é o particípio, na verdade, do verbo ouvir. De onde surgiu esse verbo? Dessa frase aqui, ó. O pai ouve a filha. Então, eu tenho aqui o verbo ser mais, vou colocar aqui embaixo, o particípio. Identifiquei aqui uma locução própria de voz passiva. Agora, eu identifico o sujeito. Quem é ouvida pelo pai? A filha. Então, a filha é o sujeito dessa oração. Só que essa filha, ela age ou ela é o sujeito paciente? Quando eu digo, ó, a filha é ouvida pelo pai, significa que a filha é o alvo dessa ação. Ela sofre a ação de ser ouvida. Ela sofre a ação expressa pelo verbo. Então, ela é um sujeito paciente. Se é sujeito paciente, diante de uma locução verbal própria de voz passiva analítica, eu estou diante da voz passiva. Eu vou colocar voz passiva analítica, ok? Vou colocar aqui analítica só por zelo, analítica.
analítica. Por quê? Depois tem a passiva sintética. Então, voz passiva analítica também. Para a gente não confundir as coisas aqui. Ó, uma outra coisa que eu preciso dizer para você é o verbo. Na verdade, eu não vou falar isso agora, não. Vou esperar um pouquinho, vou falar isso lá na passagem da voz ativa para a voz passiva. Vejamos a letra C. Os óculos serão encontrados por ela. Somente lembrando, pelo pai é o agente da passiva. Por quê? É o termo que age na voz passiva, tudo bem? Agora sim, letra C. Os óculos serão encontrados por ela. Então, eu tenho aqui uma locução verbal própria de quê? De voz passiva. Como é que eu sei? Porque tem aqui o verbo ser mais o particípio. Se é verbo ser mais particípio, significa que isso aqui é uma locução verbal própria de voz passiva. O que eu faço agora? Eu encontro o sujeito, os óculos. Então, os óculos aqui é o sujeito da oração. Deixe-me colocar aqui, é o sujeito. Agora eu verifico, esse sujeito é agente ou ele é paciente? Quando eu digo os óculos serão encontrados por ela, significa que os óculos vão sofrer a ação expressa pelo verbo. Alguém vai encontrar esses óculos. Então, eles sofrem a ação, ou seja, eles são alvo dessa ação de serem encontrados. Então, se eles são alvo, significa que ele é um sujeito paciente. Se é sujeito paciente, a voz é passiva analítica nesse contexto por causa da locução verbal. E por ela é o agente da passiva, ou seja, é o termo que age na voz passiva. Agora, existe a passiva sintética, como eu havia falado, ou existe um outro nome para passiva sintética também, pode ser pronominal. Sugiro que você anote, porque de repente na sua prova pode aparecer voz passiva pronominal. E aí você precisa saber. A voz passiva pronominal, primeiro, o sujeito continua sendo paciente, só que agora o verbo vai se comportar de outra maneira. Qual o comportamento do verbo agora? Agora a gente vai precisar de um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto mais o pronome ser. Ou seja, o verbo precisa estar ali, ó, atrelado, grudado no pronome ser. Então, a gente precisa ter essa construção toda para a gente dizer que aquela frase ali está na passiva sintética. E, obviamente, o sujeito é paciente. Vamos ver alguns exemplos. Bom, letra A, abriram-se vagas para motoristas. Eu vou ao verbo e vejo a transitividade desse verbo. Importante, se você não sabe ou se você tem dificuldade em relação a essa história de transitividade verbal, ou seja, identificar se um verbo é transitivo direto e indireto, intransitivo, ou de ligação também. Se você tem dificuldade, deixa aqui um comentário que eu vou fazer um vídeo sobre transitividade verbal. Esse assunto é extremamente importante. Às vezes não cai na sua prova uma questão específica de transitividade verbal, mas você precisa desse conhecimento para resolver outras questões. Por exemplo, aqui, em relação à voz passiva, você precisa saber a transitividade do verbo, tudo bem? Então, se você tem dificuldade, deixa aqui que eu vou gravar uma aula para vocês. Ó, então, abriram-se vagas para motoristas. Quem abre, abre alguma coisa, é um verbo transitivo direto. Ele está atrelado ao pronome ser. Aí, o que acontece? Esse pronome ser, ele tem um pozinho mágico. Ele é aquele cara que faz mágica, faz a mágica acontecer. Que mágica que o pronome ser faz? Ele transforma aquilo que seria um objeto direto, porque já que o verbo é transitivo direto, eu vou precisar de um objeto direto na frase. Isso aí é óbvio. Mas o pronome ser, como eu disse, ele faz uma mágica e transforma aquilo que seria o objeto direto em sujeito paciente. Então, o que era objeto direto na voz passiva sintética passa a sujeito paciente. Então, nesse contexto, vagas é o meu sujeito paciente, ok? Sujeito paciente. Aqui você também tem que tomar cuidado, mas eu não quero me aprofundar muito nisso, porque aqui nessa aula eu só quero trabalhar os conceitos básicos de vozes verbais, mas aqui a gente também poderia fazer um aprofundamento em relação à concordância, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo para não embolar muito aqui, tudo bem? Então vamos lá. Abriram-se vagas para motoristas. Eu sei que essa frase está em
Que voz? Isso, voz passiva sintética ou pronominal. Mais um exemplo, vende-se sorvete. Quem vende, vende. Alguma coisa é um verbo transitivo direto? Ele está atrelado ao pronome ser? Está atrelado ao pronome ser. E aí o que acontece? O que era objeto direto vira sujeito que? Paciente. Então, tem aqui o sujeito paciente. Logo, essa frase está na voz passiva sintética. Último exemplo, comprou-se o apartamento da rua 5. Quem compra, compra alguma coisa, é um verbo transitivo direto. Então, eu preciso de quê? Eu preciso verificar se existe um ser atrelado a esse verbo transitivo direto. Ele apareceu aqui, sem problema algum, significa que essa estrutura não terá um objeto direto, justamente porque o pronome ser, ele faz o quê? Ele transforma aquilo que seria um objeto direto em sujeito paciente. E aí, você pode estar se perguntando, isso tudo aqui é o sujeito paciente. Então, você pode estar se perguntando, mas Eliane, esse ser aí é o quê? Esse ser nada mais é do que o pronome apassivador. É o pronome que faz isso que eu falei para você, transforma aquilo que era objeto direto em sujeito paciente. Então, esse ser é o pronome apassivador. Depois a gente pode fazer uma aula diferenciando o pronome apassivador de um outro tipo de pronome, que é o pronome indeterminador do sujeito, e as bancas cobram bastante isso. Se você está estudando para concurso, você precisa ficar ligado nessas coisas. E lá no Rota de Estudo, eu falo sobre tudo isso. Mostro todas essas particularidades, mostro como a banca cobra, o que cai, enfim, mostro tudo isso. Se você quiser, é só clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo e assistir a um vídeo que eu coloquei lá de apresentação. Você vai gostar bastante. Então, falamos sobre a voz passiva sintética. Ótimo! E a voz reflexiva? São 3 vozes verbais. E a voz reflexiva? Eu tava com problema com A aqui, ó. Só tem A, não tem B, não. Então, vamos acertar aqui. Perfeito. Letra B. Aproveite o seguinte, se você tá gostando desse vídeo, é uma aula bem completa. Eu estou fazendo passo a passo aqui para você. Se você estiver gostando, deixa o seu like e se inscreva no canal. Ajuda bastante e é por meio do seu like que eu sei que você está gostando desse conteúdo, que esse conteúdo aqui está te ajudando de alguma forma. Então, o que é a voz reflexiva? Basicamente, a voz reflexiva é o sujeito sendo o elemento que age e, ao mesmo tempo, sofre a ação. Olha só o exemplo, feriu-se com a lâmina. Eu tenho o verbo ferir e aqui nesse contexto eu tenho, se eu colocasse aqui, ó, João feriu-se com a lâmina. Significa que o João, ao mesmo tempo que praticou a ação de se ferir, ele sofreu a ação porque ele foi ferido. Só que foi ele que executou essa ação e ao mesmo tempo sofreu essa ação. Quando isso acontece, significa que isso aqui é uma voz reflexiva. E aí é importante que você não confunda este ser aqui da voz reflexiva com este ser aqui, pronome apassivador. Este ser aqui é o pronome reflexivo, justamente porque ele mostra pra gente que aqui existe, ó, esse aqui é o macete, ó, a si mesmo, pensando no João, por exemplo. Então, João feriu-se com a lâmina, ou seja, João feriu a si mesmo com a lâmina. Então, você colocando esse a si mesmo, ou a si mesma, ou a ti mesmo, a mim mesmo, vai depender do pronome que estiver aqui. Mas você utilizando isso aqui, esse macete, você consegue diferenciar esse ser aqui, que é pronome reflexivo, deste ser aqui, que é pronome apassivador. Aqui não dá para você fazer isso, ó. Abriram-se vagas para motoristas. Abriram-se a si mesmo para motorista? Não tem como, não tem o menor cabimento essa frase. Então, esse macete aqui vai te ajudar a identificar o ser quando ele for pronome reflexivo e lá no pronome apassivador você tem que olhar para a transitividade do verbo e verificar se tem um sujeito paciente, tudo bem? Então vamos lá, essa aqui é uma voz reflexiva. Agora olha a frase da letra B, eles se amam. Quando eu falo eles se amam, agora não é mais um elemento, porque na frase A é só o João, que ele pratica e ele sofre a ação. Na frase B são 2 elementos, eles
se amam, pelo menos 2 elementos. Então, quando eu tenho esses 2 elementos, significa que sim, eu estou diante da voz reflexiva, porém ela tem um outro nome. Ela é reflexiva recíproca. Por que recíproca? Porque esses elementos, eles praticam a ação um no outro. Então, é um no outro que essa ação é praticada. Ou seja, é a mesma ação verbal praticada um no outro. É diferente de João feriu-se com a lâmina. Por quê? O João praticou a ação nele mesmo, em si mesmo. Tudo bem? Então, essa aqui é chamada de voz, eu vou colocar aqui para você, voz reflexiva recíproca. Essa de cima é só voz reflexiva, tudo bem? E este C é um pronome reflexivo recíproco. Então, nós já vimos as 3 vozes verbais. Agora eu vou te mostrar como é que você vai fazer a passagem da voz ativa para a voz passiva. Primeiro, você vai precisar de 3 elementos. Que elementos? Geralmente 3 elementos. Dá para você fazer com 2 também. Só que eu vou te mostrar aqui o básico para a gente, a partir daí, construir o conhecimento, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, só existe voz passiva com 2 tipos específicos de verbo. Verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Ah, mas e se o verbo for transitivo indireto? Significa que não dá para passar aquela frase da voz ativa para a voz passiva. Você só vai conseguir fazer com isso aqui. É claro que tem um verbo, um tipo de verbo que você até consegue. Ele é transitivo indireto e você até consegue fazer a passagem da voz ativa para passiva. E também tem um tipo de verbo transitivo direto que você não vai conseguir passar para a voz passiva. Então, tem sim essas particularidades. E eu falo sobre todas elas lá no Rota de Estudo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai identificar o verbo. Perfeito. É um verbo transitivo direto? É, porque quem vê alguma coisa. Marcos viu o quê? Marcos viu o filme. O filme é o meu objeto direto. E quem viu esse filme? O Marcos. Então, Marcos é o sujeito da oração. O que você precisa saber? Que aquilo que era objeto direto na voz ativa, ó, então isso aqui está na voz ativa. Por quê? Porque a gente tem essa forma verbal e o sujeito é o agente. Foi o Marcos que viu o filme. Ele não sofreu a ação, pelo contrário, ele agiu. Ele é o elemento que age em relação à ação verbal. Então, voz ativa. Perfeito. Agora, como é que eu faço para transformar essa frase da voz ativa para a voz passiva? Eu pego esse objeto direto e transformo esse objeto direto em sujeito. O nome desse sujeito, deixa-me colocar aqui, o filme. O nome desse sujeito agora vai ser paciente, ó, sujeito paciente. Então, o que era objeto direto na voz ativa vira sujeito paciente. Aí eu pego este verbo, preste atenção agora, estruturo aquela locução própria, ó, de ser, estar ou ficar, mais o particípio, porém, o que você precisa entender? Que o verbo precisa respeitar o mesmo tempo e o mesmo modo. Então, quando eu falo Marcos viu o filme, eu estou no pretérito perfeito. Então, eu preciso colocar o verbo ser, que é o meu verbo auxiliar, também no pretérito perfeito. Então, o filme foi e o particípio do verbo principal. Que verbo principal? Aqui, ó, verbo ver. Então, o filme foi visto. Opa, deixe-me pegar uma borrachinha aqui, porque saiu aqui errado. Peraí, vamos colocar aqui de novo, caneta, perfeito. Então, o filme foi visto por quem? Por Marcos. Agora, o Marcos, que era o sujeito agente lá na voz ativa, ele vira aqui quem? O agente da passiva. Então, o filme foi visto por Marcos. Vou colocar aqui, ó, por Marcos. Esse elemento é o agente da passiva, ou seja, o elemento que age, mas ele age onde? Na voz passiva. E foi visto aqui é a minha locução verbal própria de voz passiva analítica.
Mais uma frase para a gente treinar. Ó. A secretária analisará todos os documentos. O que eu tenho que fazer? Verbo. A primeira coisa, verificar a transitividade do verbo. Porque se o verbo não for transitivo direto ou transitivo direto e indireto, nada feito. Nesse caso aqui, ele é um verbo transitivo direto. Quem analisa, analisa alguma coisa. VTD, portanto. Aí eu vou encontrar o meu objeto direto. Se eu quiser, eu posso também já achar o sujeito. Vamos achar o sujeito, por exemplo. Ó, quem analisará todos os documentos? A secretária. Então, a secretária é o sujeito da oração. Ótimo. O que eu faço agora? Vou encontrar o objeto direto. Quem analisa, analisa alguma coisa. Analisou-se o quê? Todos os documentos, ó. É o meu objeto direto. Perfeito. Agora, o que era o objeto direto? O que acontece com esse objeto direto? Ele vira o tal do sujeito paciente. Então, todos os documentos, e eu já vou colocar aqui para você, ó, sujeito paciente. Agora, preste atenção, analisará é futuro. Eu analisarei, tu analisarás. Ela, a secretária, analisará, é futuro do presente do modo indicativo. Então, o verbo ser, ele também vai precisar respeitar o mesmo tempo e o mesmo modo, ou seja, ele precisará ficar no futuro do presente do modo indicativo. Então, todos os documentos serão, ó, eles serão o quê? Agora vem o particípio do verbo analisar. Então, serão analisados. E é legal o seguinte, eu falei que eu não ia contar nada sobre concordância para não confundir muito, mas eu preciso dizer o seguinte, que a concordância com o particípio, ela vai ocorrer em gênero e número. Então, tome cuidado porque as bancas são, assim, muito malandras. E na hora da transposição, elas acabam colocando particípio. Às vezes, até o verbo auxiliar, dependendo da frase, do contexto, com a concordância errada. Então, tome cuidado aqui também na concordância da voz, da passagem da ativa para a passiva, tudo bem? Então, todos os documentos serão o quê? Analisados, já coloquei aqui, por quem? Pela secretária. Então, coitada dessa secretária, hein? Secretária. Ela vai ter que analisar tudo isso aqui. Então, a secretária, como ela está agindo, só que ela age onde? Ela age na voz passiva. Ela vai precisar analisar todos esses documentos. Ela vai ela é, na verdade, a agente dessa ação verbal. Então, essa nossa amiga aqui, ela será chamada de agente da passiva. E essa aqui é a nossa locução própria de voz passiva analítica. Então, o que você viu aqui? Nossa, foi muita coisa. Eu acho que essa aula vai ficar bem longa, mas tudo bem. O que você viu aqui? Você viu, primeiro, o que é uma voz verbal, depois nós falamos sobre voz ativa, falamos sobre voz passiva analítica e passiva sintética, falei também sobre voz reflexiva e voz reflexiva recíproca e mostrei também como você faz a passagem da voz ativa para a voz passiva. Foi bastante coisa, muita coisa mesmo que a gente viu nessa aula, mas esse assunto, não se engane, ele é um assunto que vai aparecer na sua prova. Ele não é um assunto extremamente difícil, mas como eu falei, ele tem algumas particularidades, algumas características, às vezes tem uma locução verbal, um tempo composto lá na voz ativa e acaba sendo um pouquinho mais difícil fazer a passagem da ativa para a passiva. Enfim, tem algumas particularidades, eu sei, porém é importante que você aprenda, principalmente se você é iniciante, que você aprenda muito bem essa base aqui. A partir dessa base, você vai aprendendo as outras coisas, você vai aprendendo com exemplos mais complexos, como eu mostro lá na rota de estudo, tudo bem? Se você quiser, inclusive, conhecer o curso, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Esse vídeo aqui, essa aula de vozes verbais lá é muito mais aprofundada, é um curso completo com exercícios só sobre vozes verbais, porque esse aqui é um dos assuntos mais explorados em provas. Se você gostou desse vídeo, o que você faz?
deixa o seu like. Seu like é extremamente importante para eu saber que você gostou desse conteúdo e se inscreva também aqui no canal, tudo bem? Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!